Tokusatsu é um dos gêneros de audiovisual mais populares e antigos do Japão, englobando uma gama de obras que muitas vezes não são percebidas como partes dele. O termo Tokusatsu deriva de Tokushu Kouka Satsuei, que significa filmagem de efeitos especiais. Definindo o gênero, seriam basicamente produções audiovisuais do Japão com uso forte de efeitos especiais práticos em um formato live action. Porém, o Tokusatsu não pode ser resumido apenas a isso. Além dessas características precisarem serem feitas no modo japonês, é um formato que abrange vários tipos de história como aventura, ficção, comédia, drama, terror, tudo misturado em algumas séries populares. Porque o Tokusatsu é uma maneira mais moderna de explorar a cultura japonesa. As origens se dão nos teatros tradicionais do país, através do kabuki, que contribuiu para as cenas de ação mais elaboradas, e do buraco, que introduziu o uso e a manipulação de bonecos e objetos para efeitos especiais mais primitivos. Shozo Makino é considerado um fundador das técnicas tokusatsu no cinema japonês. Eiji Tsuburaya também foi fundamental, pois inspirado no primeiro filme de King Kong, começou a desenvolver novas técnicas em seus filmes como Princesa Kaguya. Contanto, o que consideramos tokusatsu só veio a ser definido de fato pelo primeiro filme de Godzilla em 1954. As principais técnicas que se consolidaram nas obras seguintes advêm dessa produção, como a Suitimation, que é quando um ator humano fica em uma fantasia para interpretar um monstro gigante, combinado com miniaturas das cidades para passar a sensação de grande escala. O Tokusatsu possui uma estética única, por conta dos efeitos práticos no uso de maquetes, cabos, fantasias detalhadas dos monstros e super-heróis. Muitas explosões que contrastam atualmente com os efeitos digitais e criam uma mistura especial do gênero. Tudo isso faz parte da tentativa de tornar mais realista a fantasia das séries e filmes, particularmente o que me atraiu para assistir mais suas obras, uma vez que vai contra a tendência do cinema ocidental. Além das questões visuais, se destaca muito a dramaticidade e expressividade que a direção dá para tudo, em lutas super elaboradas com sequências rápidas e finais chocantes, frases de efeito e poses personalíssimas dos heróis. Na comédia que se aproxima muito do que é visto em anime, sendo algo mais caricato. Por último, existem 3 subgêneros de Tokusatsu que definem o gênero. Kaijus, o pioneiro com filmes de monstros gigantes como Godzilla, Gamera e Mothra, que normalmente possuem alegorias para determinados temas que permeiam a época de seu lançamento. As séries de super-heróis, que são basicamente o rosto do gênero Tokusatsu com a franquia Kamen Rider e Super Sentai, cheias de complexidade na conectividade de seus universos. E franquias de heróis gigantes, ou mecha, representadas principalmente pelo Ultraman, sempre protagonizados por personagens com o principal poder de aumentarem de tamanho para combater monstros gigantes. Esse vídeo nem tem o objetivo de ser um resumão ou uma explicação dos Tokusatsu, mas eu precisava introduzir dessa forma para poder contar minhas recentes experiências com o gênero. Eu imagino que todo mundo, quando viu um Super Sentai pela primeira vez, associou imediatamente a Power Rangers, que faz sentido já que Power Rangers é diretamente adaptado da franquia, sendo a versão americanizada. Tecnicamente, Power Rangers não é Tokusatsu por não ser japonês, mas foi o mais próximo de ser o primeiro contato que eu tive com esse gênero. Minhas últimas lembranças são da época que ainda passava na Nickelodeon. O que eu mais assisti foi o Power Rangers Samurai, que é uma reimaginação de Shinkenger. Eu ficava muito animado com a cena de transformação e com o fim de todo episódio sendo uma luta épica entre um robô gigante com um design foda e um monstro medonho. Era o sonho de consumo de qualquer criança. Antes dessa geração, o Tokusatsu já tinha se apresentado no Brasil através do Jaspion e do Jiraiya. Eu não cheguei a assistir eles porque não foram da minha época, mas as aberturas até hoje são muito lembradas. Depois da infância, eu fiquei um bom tempo sem ter noção do que era Tokusatsu. Eu só voltei a assistir algo do gênero com uma franquia que eu sequer sabia que se encaixava nele, que é justamente Godzilla. Mas no mesmo ano que eu comecei a me aprofundar mais nessa franquia, eu decidi assistir Shin Kamen Rider, que é uma reimaginação do Kamen Rider original feita pelo Hideaki Anno. E eu gostei bastante. Depois dessas experiências, o que de fato veio me motivar a conhecer mais sobre Tokusatsu foi a leitura do primeiro mangá de Kamen Rider escrito por Shotaro Ishinomori, o seu criador original. Além da arte do mangaka ser algo primoroso, eu amei o estilo, do traje do Hongo, da moto, das lutas. A sensação que me passou era realmente uma série de TV de super-heróis, mas com uma pitada de hard-boiled. Por ter gostado tanto, eu decidi assistir Kamen Rider W, meu primeiro contato com uma série de TV Tokusatsu. Ela é a 11ª série da era Heisei, a 20ª no geral. É uma sequência de Kamen Rider Decade e pertence à mesma linha do tempo dos Riders Showa, então tem continuidade com o universo. Eu escolhi ela porque, mesmo fazendo parte de uma cronologia, eu não tive grandes problemas em entender o que estava acontecendo e é uma apresentação completa do que é esse gênero, mas com uma visão mais madura.
Kamen Rider W se passa na cidade de Futo, um local movido pelo vento onde existe uma aparente paz que é constantemente conturbada pela família Sonozaki, a organização vilã da série que comercializa as Gaia Memories que transformam os usuários em Dopants, que são basicamente monstros de todos os tipos com os poderes mais fantasiosos que você pode imaginar, formada pelo grande vilão de par da série, Kyubi, e suas filhas Wakana e Saeko. As Gaia Memories são um grande problema da série porque são usadas pelos criminosos e por causarem efeitos colaterais para pessoas que em alguns momentos só são usadas pela família. E para combater esse grande mal, a série tem dois personagens principais, uma dupla que faz referência ao W do título, que em japonês tem uma pronúncia semelhante a Adobo, dupla em português. Shotaro Hidari, um detetive que segue os passos de seu mentor falecido Sokichi Narumi, originalmente Kamen Rider School, que tem um design muito foda, e Philip, um jovem que tem uma biblioteca mental completa, onde pode encontrar qualquer informação que precise, contanto que tenha pistas o suficiente para limitar a área da pesquisa. Os dois lutam fundidos em um só corpo que assume a forma do Kamen Rider W, com poderes divididos provindos das próprias Gaia Memories, que formam diferentes combinações de trajes para cada inimigo. Eu já dei uma olhada em vários designs de Kamen Rider e sinceramente, esse é meu favorito disparado. Existem outros personagens importantes ao redor como Ryu Terui, que aparece posteriormente e assume como Kamen Rider Axel, e a Akiko, a filha do chefe morto do Hidari, que é insuportável, mas ajuda eles na agência. Kamen Rider W me fisgou logo de cara porque o Shotaro e o Philip são ótimos protagonistas. O Shotaro é quase uma paródia dos personagens principais de histórias de detetive. Ele carrega aquele espírito hard-boiled desses personagens, que é basicamente uma masculinidade muito máscula. Mas isso é dividido com um tom mais cômico da série, em vários momentos que acaba tirando ele dessa persona. Também é interessante o quanto a morte do chefe afeta ele devido à responsabilidade que assume como quem resolve os problemas da cidade, já que a polícia não é capaz. Boa parte dos casos acontecem, iniciam e fecham em 2 episódios, e ele sempre tenta entender o que levou aquela pessoa a pedir ajuda para ele, sempre sendo por conta de alguém querido que foi afetado por uma Gaia Memory. O Philip é um contraste bem funcional com o Hidari, porque ele é atípico, é mais antissocial, tem hiperfoco em tudo que pesquisa e serve como cérebro da dupla, enquanto o Hidari trabalha mais no campo. Através de pistas sobre o que aconteceu, o Philip usa essas pistas para criar uma linha cronológica do que e por que aconteceu para conseguirem combater o vilão. E o Philip desde o início também já demonstra ter mistério sobre sua verdadeira origem, porque logo no primeiro episódio ele aparece resgatado do local destruído onde o chefe do Shotaro morreu. Nos primeiros episódios a série toca no assunto, mas só na reta final a sua conexão com as Gaia Memories e com a organização vilã são concretizadas. O mistério é uma das qualidades da série, porque ao mesmo tempo que tem o típico mistério que só vai durar 2 episódios, esse formato episódio com o tempo se mostra como importante para uma história maior sendo desenvolvida. Cada vez mais a família vai se envolvendo diretamente e a gente vai descobrindo que literalmente tudo o que aconteceu fazia parte do plano do Ryubi e que a Wakana, sua filha, não é exatamente a vilã que aparentava e assume um papel mais pacífico com os protagonistas. Isso acontece no formato que eu sempre amo, que é de histórias de investigação. Eu gosto da estética como um todo, por isso eu gostei muito, em especial do Shotaro. Dentro da família tem outro personagem, Kirihiko Sudo, que casou por um momento com Saeko. Ele foi o que mais me surpreendeu na série, porque começa como um cara chatão que quer ficar se provando como digno de ser casado com a filha da família e por isso fica enchendo o saco do Kamen Rider W quando encontra ele. Mas mais pra frente se percebe que existe humanidade no personagem. Quanto mais ele encontra o Shotaro e mais ele descobre sobre a família, mais o seu lado em tudo isso vai mudando. Então, junto com os mistérios que carregam a curiosidade para assistir até o final, os personagens são bem mais maduros do que eu esperava para um tokusatsu. Eles têm aquela estética de super-herói que salva o dia e termina com o vilão de forma super estilosa, mas ela é sempre complementada com nuances. O Kamen Rider W tem a icônica frase de efeito, numa pose super estilosa, mas ao mesmo tempo, o Shotaro e o Philip têm camadas da sua personalidade. O Kirihiko parecia um vilão, mas não é tanto. É essa maturidade que eu citei descrevendo essa saga da franquia no início. A estética dos efeitos práticos é como sempre bem fantasiosa e chega a ser bem galhofa mistura com os efeitos digitais. Os primeiros episódios são muito toscos, mas de um jeito bom. E também tem uma estética mais acinzentada em algumas partes dos episódios. A cidade é bastante cinza, porque um dos pontos desse Kamen Rider é justamente a aparente harmonia que na verdade esconde um grande esquema de mortes e traumas nessa vida das pessoas. O design dos monstros é bem caricato e cômico, mas quando precisa passar seriedade, ele passa. Eu acho a maioria bem criativo. O que dá pra dizer de Kamen Rider com certeza é que existe muita criatividade no visual dos seus personagens, nos trajes e nas formas dos bichos. Falando dos trajes, outra qualidade é a grande variedade nas tecnologias usadas além das Gaia Memories, como as Memory Gadgets, acessórios que auxiliam nas lutas. Na maioria das vezes são combinados com a arma que o Kamen Rider W está usando.
para fechar a luta com Maximum Drive, uma finalização foda pra caralho. Outras vezes são usadas como acessórios para as investigações ou para coisas secundárias. Tem o Stag Phone, que pode ser usada para um Maximum Drive específico ou para chamar a Hard Boiler. São uma gama de equipamentos que tornam as lutas e as etapas da investigação versáteis e diferenciam cada caso do outro. O normal é que eles sempre percam na primeira vez que enfrentam o inimigo por não conhecerem direito, aprendam e usem o aprendizado para vencer depois. Kamen Rider W é divertido, é engraçado, é estiloso, é criativo e também emociona quando precisa. O final é emocionante pela história do Philip e a conclusão da sua amizade com Shotaro. Como eu falei antes, Tokusatsu são misturas de vários gêneros e consequentemente misturas de vários sentimentos. São 49 episódios viciantes, que funcionam para quem é fã e para quem ainda é um novato como eu. O outro Tokusatsu que me motivou a fazer esse vídeo foi Kazoku Sentai Gokaiger. Esse já faz parte de uma franquia totalmente distinta de Kamen Rider, com foco em equipes de 5 ou 6 pessoas, cada um com personalidades e poderes únicos, que vão ficando mais fortes e ganhando mais ferramentas como robôs gigantes e variações disso. É o que você viu em Power Rangers basicamente. Eles também têm o Megazord todo final de episódio. Gokaiger é um grande marco do Super Sentai, porque foi feito como uma comemoração do 35º aniversário da Toei Company. Eu amei a série porque ela é um equilíbrio perfeito entre fanservice para os fãs antigos e uma ótima introdução para ter uma visão geral sobre a franquia para quem não sabe nada, pois a grande característica que a fez se tornar tão amada pela maioria é a de permitir que os personagens pudessem se transformar nos trajes com os poderes de todas as 34 equipes anteriores. Homenageia o que veio antes, apresenta o que veio antes para novos fãs e permite uma grande variedade nos episódios das lutas, já que eles começam com alguns trajes prontos, mas precisam ir liberando cada um até o final para alcançarem o seu objetivo principal. Um grande diferencial para Kamen Rider logo no início é a grandiosidade que esse Super Sentai possui, pois ocorre logo após a Guerra Lendária, quando a Terra foi invadida pelo Império Zangiak e foi salva pela união de todos os guerreiros anteriores, que sacrificaram seus poderes, além de ser o que motivou a possibilidade dos poderes se tornarem acessíveis para os novos protagonistas. Foi um grande fanservice, até para mim que acabei de começar foi muito legal de ver. Nesse contexto, o grupo principal é formado por 5 piratas espaciais: o Capitão Marvelous, o Gokai Red, Joey, o Gokai Blue, Luca, a Gokai Yellow, Arin, o Gokai Pink e Dom, o Gokai Green, e Nave, o papagaio robô. Todos eles pousam na Terra com o Gokai Galleon para procurar o maior tesouro do universo, que só pode ser adquirido seguindo todos os 34 poderes anteriores deixados no nosso mundo. Essa formação foi ótima porque é diferente de outros Super Sentais. Eles não começam motivados a proteger a Terra do mal. Eles vieram para a Terra por interesses próprios e só conforme convive com as pessoas dela começa a criar a sensação de dever. Então existe uma evolução no objetivo que não se resume a conseguir o grande tesouro. Marvelous é o típico líder de um grupo assim. Ele é corajoso, leal e tem excesso de confiança. Durante a série mostra ter conexão com um dos Reds anteriores, com o Império Zangiak e com outro pirata espacial que é seu rival. O Joey é mais disciplinado e sério do que o resto da equipe, também com conexão ao Império. A Luca é altruísta, ela considera a equipe como sua família depois de ter vivido na pobreza como ladra. O Dom, ou Doc, é um mecânico que se juntou involuntariamente à equipe e é bem atrapalhado e sem confiança no início, demorando para progredir nisso. A Rin é a princesa de um mundo destruído pelo Império e é a membra fofa e atenciosa do grupo. E por último, existe um personagem que só entra na tripulação depois, o Gai Ikari, o Gokai Silver. Eu acho ele uma adição bem inteligente porque sua personalidade se resume a um grande fanboy de Super Sentai. Não é meu favorito, mas ele serve como uma representação dos fãs de longa data e basicamente como uma Wikipédia natural para quem é novo. Mais um exemplo de como a série equilibra bem esses papéis. Estruturalmente, Gokaiger é perfeito por conseguir em 20 minutos de cada episódio desenvolver tudo o que precisa. A primeira parte foca em desenvolver a tripulação. Temos episódios focados para cada um dos membros, episódios focados numa dupla formada, tipo Marvelous e Joey, Dom e Luca, para assim desenvolver eles individualmente, aprofundar a relação de cada um e dar motivos para que nos importemos com eles. Isso junto a episódios naturalmente divertidos, porque cada um tem um inimigo diferente do Império. A organização vilã que lembra muito a do primeiro Power Rangers e o tom de ameaça, mas o fim é mais engraçado do que séria. Além disso, cada um obviamente tem poderes diferentes e para conseguir esses poderes, os personagens precisam passar por testes dados pelos antigos Super Sentai, no quais todos os 51 episódios possuem participação especial de algum deles. Um dos meus favoritos é o Wool Ranger, porque além de serem os trajes mais legais, os personagens também são. No fim, o que tem de melhor em cada episódio da série é a novidade no poder e no estilo que a equipe vai assumir, variando de samurai, magos, ninjas, guerreiros, tudo que você pode imaginar de famoso na cultura japonesa adaptado no formato Ranger. E para completar, os Megazords também ganham upgrades.
No início, tanto ele quanto a tripulação possuem a estética de pirata, mas ela vai evoluindo. O Gokaio começa como pirata, se mistura com samurai, com ninja, com leão, com carro, chega num ponto que ele ganha até uma broca pique Gurren Lagann. Então, além de ser divertido para quem é fã de Tokusatsu, também é para quem é fã de mecha. O final de Gokaiger é como o seu início, épico e grandioso. Apesar de eu ter gostado mais de Kamen Rider, o clímax dessa série é um dos mais emocionantes que eu já assisti, porque tem um mix de tudo nos episódios anteriores. Meses depois de escrever o roteiro para esse vídeo, acabei assistindo Futo P. É uma sequência de Kamen Rider W, só que feita em mangá e posteriormente adaptada para anime em uma temporada e um filme. Eu só assisti essa primeira temporada, mas deu para ter uma noção melhor ainda do quão único Tokusatsu é como produto. Eu digo isso pois eu não consegui me divertir tanto com os personagens nessa versão como foi na anterior, por vários fatores. Primeiro, o fato dos designs serem mais maduros quando foram adaptados do live action para ilustração, passa uma seriedade a mais do que os atores originais, que são mais descontraídos, apesar de conseguirem equilibrar bem isso com a seriedade. Segundo, a comédia é menos presente e quando acontece não tem o absurdo live action com efeitos toscos e atuações exageradas. Em anime é só rotineiro que se vê em outras ocasiões. Terceiro, essa sequência, como um todo, se leva muito mais a sério, porque aparentemente o objetivo original do mangá era expandir a franquia para novos públicos, tanto que foi publicada como seinen, explicando por que os designs são assim, porque a comédia é menos presente, mas ao mesmo tempo isso acabou tirando os elementos que tornavam o original tão legal. Outro dos meus problemas com a série animada é que simplesmente decidiram focar muito mais no Shotaro do que no Philip, sendo que eles são inseparáveis, são como um personagem. Então ficou bem esquisito o foco exagerado na relação Shotaro e Tokimi, mas com o Philip deixado de lado. Como eu disse antes, ele tinha um papel fundamental para compor a personalidade do protagonista. Não só o Philip é deixado de lado, o Ryu e a Akiko são bem menos ativos também em prol dessa nova personagem do plot com o Yukiji. Sobre a Tokimi, é uma personagem bem fraca para os padrões dessa franquia. Normalmente eu não gosto de plots de amnésia, mas no caso dela é uma amnésia que precede o início da construção da personagem. Não é algo usado convenientemente depois, então nem tenho problema com isso, é só que ela tem pouca personalidade mesmo. É uma personagem propositalmente vazia, mas no final dessa temporada eu não senti que ela ganhou tanta individualidade. Acabou só sendo dependente do Shotaro e do resto do grupo para existir. E apesar do anime infelizmente não ficar preso apenas ao caso da Tokimi, especialmente o clima desses dois episódios, eu acho fora do tom para Kamen Rider. Mesmo que o W seja bem exagerado na reta final, eu não senti que estava assistindo a mesma coisa. Acho que o mais valorizo do anime é a produção. Apesar das reclamações que eu fiz, tem um ou outro momento bem animado e não é aquele negócio plástico de temporada. Fora isso, é uma versão bem inferior que nem serve tão bem como fanservice para alguém como eu que assistiu a série antes, já que os personagens não estão tão legais como são. Além disso, com o tempo passando, eu também acabei assistindo outro Super Sentai que eu queria comentar nesse vídeo, Shinkenger. Esse que recebeu a adaptação americana Power Rangers Samurai, que foi o que eu mais assisti quando era criança. Esse não só é um dos Power Rangers favoritos das pessoas, como também é um dos Super Sentais mais bem quistos da comunidade. E isso não é à toa. Shinkenger, diferente do que eu vi em Gokaiger, tem uma história mais pesada, digamos assim. No sentido de que é menos colorido, os personagens são menos extrovertidos e menos prontos. Ele foca na guerra entre a humanidade e os Gedushu, criaturas que emergem do submundo e aterrorizam os humanos, a maioria baseado em yokais. Para lutar com eles, o imperador japonês formou o Samurai Sentai Shinkenger, com cada membro representando outros 5 clãs de samurais, sendo esses capazes de se transformar através do Mojikara, manipulando os kanjis para desenhar suas habilidades para conseguir lutar. Os Gedushu possuem vidas secundárias que são enfrentadas com os origamis, que resumidamente são os que formam os Megazords nos finais dos episódios. O grupo principal, no presente, foi reunido pelo Takeru Shiba, o Shinken Vermelho, que é o 18º líder do clã Shiba. Ou seja, diferente de Gokaiger, a gente não começa a acompanhar um grupo já formado, com personagens que se conhecem. A relação entre os 6 protagonistas começa do zero. Essa é uma diferença que eu já acho interessante. Os personagens de Shinkenger são bem diferentes. Como eu disse, são menos extrovertidos e não se conhecem. Então os primeiros episódios focam em desenvolver a lealdade do resto com o Takeru, que é tratado como Lorde. Então existe uma divisão que precisa ser quebrada por eles entre lutar pelo Takeru por terem esse dever como retentores e lutar pelo Takeru simplesmente pela união que vem a ser formada, como amizade. Outra diferença interessante é que esse grupo tem funções mais distintas. O Takeru e a Mako são os membros mais velhos, enquanto o Chiaki, o Shinken Green, e a Kotoha, Shinken Yellow, são mais jovens. Então aí já começa a criar uma relação de aprendizados mais jovens com os mais experientes, ao mesmo tempo que estabelece uma relação mais próxima entre a Kotoha e o Chiaki por serem menos maduros. O Ryonosuke, o Shinken Blue, também é mais maduro e de todos o mais leal com o Takeru. O Genta, Shinken Goji, que só aparece depois,
é mais um alívio cômico por ser um chefe de sushi muito foda. A separação de papéis do grupo funciona muito bem. Apesar de não gostar tanto do Shaq e da Kotoha, o amadurecimento deles ao longo dos episódios é perceptível e satisfatório. Falando especificamente sobre a Kotoha, ela é a que melhor passa por esse desenvolvimento. Digo isso pois ela só vem a ser a Chique amarela para substituir sua irmã no início, então isso naturalmente cria um grande fardo em cima dela e dificulta suas lutas, sempre duvidando sua capacidade para substituir sua irmã, ao mesmo tempo que é naturalmente uma ótima lutadora. Então existe esse equilíbrio no início que vai sendo quebrado, especialmente pela relação com a Mako. Eu gosto muito mais disso do que do desenvolvimento do Shaq, que basicamente era só um humano viciado em Tekken que não ligava pra nada e teve que aprender a gostar de enfrentar o mal e tratar o Takeru como líder. Ele é o mais bobo da equipe e de todos o que menos existe motivos para gostar. É diferente do Genta, que existe para ser resenha e consegue porque é engraçado. No geral, apesar do setup desse grupo ser interessante, eu gostei menos dele do que da tripulação em Gokaiger. Para mim, os dois personagens que de fato são muito bons são o Takeru e a Mako. A Mako é a minha personagem favorita por ela assumir o arquétipo de mãe de todo mundo ali. Como eu disse, boa parte do desenvolvimento da Kotoha se deve à relação das duas e do fato dela enxergar a Mako como um modelo ideal. O passado da Mako é bem triste, já que foi abandonada pelos pais logo depois de lutarem contra o chefão dos inimigos. Então desde cedo ela foi obrigada a se cuidar e também cuidar da sua avó, desenvolvendo esse arquétipo que se refletiu na equipe e foi muito importante para meio que dividir a liderança com o Takeru, sendo a Mako o lado mais focado nas relações pessoais. O Takeru eu comecei a gostar mais na reta final da série, porque o grande twist de Shinkenger é o fato dele não ser o verdadeiro herdeiro do clã Shiba, mas sim a Kaoru. A partir dessa revelação, Shinkenger melhorou muito. O arco final é muito bom por questionar todo o relacionamento dos personagens que foi desenvolvido 40 episódios antes. Eles começaram como pessoas obrigadas a trabalharem juntos, começaram a desenvolver uma relação de lealdade e amizade real mesmo sendo muito diferentes uns dos outros. E tudo isso muda de significado ao ser revelado que o que unia eles inicialmente não era verdade. O Takeru passa por uma mini crise especial até entender que, independentemente dele ser originalmente o líder daquele grupo, ele cumpriu esse papel durante a maior parte do tempo. A própria Kaoru entende isso e os outros também. A relação evoluiu o suficiente para não serem mais leais ao Lorde, a figura do Shinken Red, mas sim ao ser humano Takeru. Esses últimos episódios também foram muito bons devido aos conflitos com alguns dos vilões. No geral eu acho os Gedushu pouco interessantes, especialmente do Koku, que é o grande líder. Ele cumpre a função de ser o vilãozão mau que não trata bem nem os próprios subordinados, é difícil de derrotar. Mas os personagens que realmente possuem algo além disso são a Dayu e o Juzo. A Dayu originalmente era uma humana obcecada por um homem que nunca a amou, levando-a a incinerar o rapaz na sua festa de noivado com outra mulher, com essas emoções negativas de raiva e ciúmes corrompendo sua alma e transformando ela em Dayu. É um passado bem simples, mas já é mais do que os outros vilões têm. Eu gosto de como a alma do Shinza, amor de sua vida, é representada pelo shamisen que ela carrega e nunca larga por não querer que Shinza se encontre com seu amor. O Juzo é o outro vilão que eu acho particularmente bom, esse sendo o melhor. Ele é uma figura que desde o início é misteriosa, pois na verdade ele é um Gedounin, meio humano e meio Gedushu. Consegue viver no mundo normal e no submundo, onde os Gedushu existem. Então além dele ter a aparência mais forte de todos, ele tem uma presença irada como humano e cria uma rivalidade especial com o Takeru. As duas melhores lutas de Shinkenger são entre os dois. A primeira após Juzo ser traído pelo Dokoku e cair de um penhasco, e a segunda após ele ter continuado vivo e logo no momento de crise existencial do protagonista como líder do grupo. É uma longa luta entre os dois simplesmente lutando como samurais. Eu acho que Shinkenger faz um ótimo papel de equilibrar a estética feudal e samurai com a modernidade trazida pelos tokusatsu. E esses episódios em específico são os que melhor fazem isso, são bem legais. Também acho que Shinkenger não possui tanto aquilo que eu falei de ter como estética a galhofa pelos efeitos práticos e de CGI mais limitados. É visualmente muito bem feito, me impressionou bastante e é até melhor do que Gokaiger nesse sentido, em algumas partes. Então, apesar de eu não gostar tanto de Shinkenger como outros por esses pormenores com os personagens, e também por alguns episódios mais descontraídos que eu simplesmente achei um saco, especialmente o seu arco final, demonstrou porque é considerado um dos melhores e porque Tokusatsu é realmente tão foda. Tokusatsu tem algo que eu acho que anime não consegue ter, até porque anime foi muito influenciado por Tokusatsu. Esse gênero consegue ser divertido sendo tosco, mas quando me referi a essas obras como toscas, nunca foi no sentido pejorativo, mas sim de limitações orçamentárias mesmo. Os Tokusatsu desde o início tinham um orçamento menor, tanto para efeitos práticos quanto para CGI, então isso resulta em muitas cenas que não são visualmente perfeitas, mas a qualidade que eu vejo nisso é no fato de nessa situação os criadores ainda serem ambiciosos, criativos, inventivos
em seus heróis, vilões, nas lutas. Essas limitações não foram o suficiente para limitarem a criatividade, e isso é o que dá alma pro gênero. Fazer muito com pouco. Na maioria das vezes, não são obras feitas para mudarem completamente sua vida, com uma grande filosofia complexa por trás. São feitas para serem divertidas, explorando o máximo da fantasia com praticidade. Vão ter momentos que evidentemente é algo falso, um CGI ruim misturado com um efeito prático, ou um efeito prático que não passa muito bem a sensação de grandeza, mas isso faz parte da estética. É um charme de Tokusatsu ser meio tosqueira, não se levar tanto a sério, ter personagens com personalidades caricatas como a de um anime, mas funcionar melhor pelo contraste com a estética live action, a estética fantasiosa e até mesmo com os dramalhões dos episódios. Resumindo, é uma experiência muito divertida entrar no mundo dos Tokusatsu.